Estamos em algum lugar entre o que foi e o que jamais deveria ter sido. O ano já não importa. O tempo perdeu seu eixo. Dobrou-se como metal sob pressão extrema. Talvez você esteja me ouvindo agora, em algum abrigo, em algum canto esquecido. Ou talvez esteja só imaginando tudo isso, como um pesadelo do qual nunca se acorda. Lembro-me daquela noite. Não pela data, isso se perdeu nos relatórios, mas pelo cheiro. Um cheiro ácido, metálico, como da chuva sobre concreto queimado. O céu não era negro nem azul. Era oco. Um vazio suspenso por medo. No cemitério, o impossível se arrastava para fora da terra. Não eram demônios. Eram reflexos. De nós. De quem nos tornamos. Naquela noite, quando o silêncio da morte foi quebrado por luzes não terrestres, o plano foi revelado. Plan 9. Não o primeiro, nem o segundo, mas o último. Um plano desesperado de seres que já não suportavam assistir à nossa autodestruição. Eles tentaram alertar, tentaram falar em nossa linguagem. Mas o que fizemos? Apontamos mísseis, atiramos nos céus, como se fossem espelhos, e nos recusamos a ver o que se refletia, nossa própria loucura. Então, os mortos se levantaram, não como monstros de histórias antigas, mas como mensagens, símbolos de um planeta que, mesmo vivo, já se move como um cadáver. Enterramos a razão. Deixamos que a loucura fizesse morada no lugar do futuro. Enquanto você escuta isto, os jornais gritam como feras em agonia. Rússia ameaça a Croácia com ogivas táticas. Israel e Irã se enfrentam com aço e fogo. Os nomes mudam, os rostos mudam, mas o padrão é o mesmo. A morte, sempre vestida de justificativa. A ameaça vinha de fora. Hoje, ela vem de dentro. Somos nós. Nós somos os invasores. Os mortos-vivos da razão. Os engenheiros da destruição. Chamaram-nos de civilização. Mas o que temos construído? Catedrais de cinzas. Altares de silêncio. Cada bomba que projetamos é uma carta de suicídio assinada com orgulho. Cada guerra iniciada é um epitáfio antecipado, escrito em linguagem diplomática. E então, eles se foram. Os visitantes, aqueles que vieram de longe, não por conquista, mas por desespero. Eles nos olharam e entenderam. Nós éramos incuráveis. Eles disseram: vocês não compreendem a energia que criaram. Estavam certos. Não compreendemos. Chamamos de progresso o que é apenas ruína, com brilho. Chamamos de defesa o que é suicídio agendado. Plan 9 não era um ataque. Era um espelho. Um último esforço de uma civilização distante, para impedir que outra se apagasse, sem nem perceber. Eles disseram: vocês não compreendem a energia que criaram. E tinham razão. Não compreendemos. Ainda vemos poder onde só existe extinção. Chamamos de defesa o que é, na verdade, suicídio a longo prazo. Eles nos deram uma chance, mas preferimos a arrogância, a retaliação, o juízo final, escrito com o carimbo da burocracia. Não se enganem, o fim não virá com trombetas. Não haverá clarins, nem deuses, nem zumbis saindo da cova. O fim será limpo, rápido, assinado em silêncio, com uma caneta e um botão. Mas enquanto houver um único suspiro neste planeta, ainda resta a pergunta: seremos os fantasmas do amanhã? Ou seremos finalmente humanos, pela primeira vez? Dirigido por Ed Wood, Plan 9 From Outer Space é considerado um dos filmes mais cultuados e criticados da história do cinema. Lançado em 1959, o filme mistura ficção científica, horror e sátira involuntária, com efeitos especiais rudimentares e uma narrativa quase onírica. A trama gira em torno de alienígenas que, preocupados com o potencial destrutivo da humanidade, decidem intervir. Para impedir que os humanos desenvolvam uma arma capaz de destruir o próprio universo, eles executam o chamado Plano 9, ressuscitar os mortos para causar pânico e desorganizar a sociedade terrestre. Entre os ressuscitados está um velho senhor, interpretado por Bela Lugosi, em cenas póstumas reaproveitadas,
e sua esposa. À medida que os zumbis se multiplicam, militares, policiais e civis tentam entender e combater essa ameaça, enquanto os alienígenas tentam comunicar sua verdadeira motivação. Apesar de suas falhas técnicas, o filme é uma alegoria desesperada sobre o medo e a irracionalidade humana diante de forças que não compreende, incluindo sua própria capacidade destrutiva. O surgimento do gênero Atomic Horror. O Atomic Horror, ou horror atômico, surgiu nos anos 1950, no auge da Guerra Fria. Após as explosões de Hiroshima e Nagasaki e a ascensão da corrida armamentista nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo mergulhou em um estado constante de ansiedade. Esse medo coletivo se manifestou nos cinemas. O monstro não era mais apenas um fantasma ou um lobisomem. Agora ele vinha do espaço, da radiação, da ciência corrompida. Criaturas mutantes, zumbis radioativos, invasores extraterrestres e cientistas enlouquecidos passaram a povoar as telas. O Atomic Horror refletia o pavor de que a humanidade pudesse ser destruída por suas próprias invenções. Era a ficção científica servindo como catarse e alerta, muitas vezes travestida de entretenimento B. Plenove, mesmo com seu tom quase cômico, é uma peça fundamental desse gênero. O medo da destruição total permeia a obra, seja na forma de alienígenas, de mortos-vivos ou de autoridades incompetentes e negacionistas. Ressonância com os dias atuais. A guerra nunca terminou. Hoje, em 2025, o gênero Atomic Horror ressurge não como ficção, mas como um eco sinistro da realidade. A Rússia volta a ameaçar o uso de armamento nuclear em sua escalada de hostilidades contra a Croácia, reacendendo os pesadelos da Guerra Fria. O conflito entre Israel e Irã se intensifica, com discursos de destruição mútua e demonstrações de força que colocam o planeta sob tensão. A ameaça de tecnologias letais nas mãos de governos instáveis, somada ao colapso climático e à radicalização política, compõe um cenário que se aproxima, em espírito, daquele retratado por filmes como Plenove. Hoje, a diferença é que os zumbis somos nós, movendo-nos apáticos entre telas, notícias e crises, ignorando o fato de que o Plano 9 talvez não seja mais ficção. O Atomic Horror nunca foi apenas um gênero, foi sempre um espelho. E o que vemos agora, ao olhar esse reflexo, é um mundo que ainda não aprendeu. Acompanhe nosso podcast para mergulhar em episódios que desvendam o cinema clássico e suas fascinantes conexões com o esoterismo, a mitologia e a cultura. E em breve, assista ao filme completo no nosso canal no YouTube.